Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Como é que tem passado a semana? Espero que tudo bem. Obrigada por mais uma noite aqui comigo pelo VRT Channel. Um abraço aí para mais 175 países, todo o Brasil inteiro. Bom, hoje eu trouxe um assunto que eu acredito que esteja cada vez mais popular, que antes às vezes nós não ouvíamos tanto, né? E eu estou vendo uma ascensão de procura, de interesse. É um assunto que eu gosto muito. Então eu convidei o Giovanni Teles. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Então, tudo ótimo. Me fala uma coisa. Quando a gente fala de PNL, de neurolinguística, né? Afinal, o que que é esse método, né? Podemos falar assim que pode ser um método? Hoje nós podemos chamar de método, né? Um método educativo. A PNL, a programação neurolinguística, né? Ela surgiu na década de 70, então já tem um tempinho que ela existe. E ao longo da sua construção, até os próprios criadores, né? Que é o Richard Bandler e o John Grinder, ficaram como os pais da PNL, os criadores. Até eles têm várias definições para PNL. Então, não tem uma definição própria do que seria programação neurolinguística. Vai de que é um manual de instruções da mente, é um processo de engenharia reversa, ou seja, veio da prática para a teoria. Eu costumo dizer que é um método educativo que ensina as pessoas a usarem melhor os seus cérebros, né, suas mentes. Então, PNL tem várias definições. Inclusive, tem uma que PNL é tudo aquilo que funciona. Porque o princípio básico da PNL foi a modelagem. Uhum. Quando o Bandler quis criar a programação neurolinguística, ele tinha 19 anos, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e ele se fez uma pergunta muito simples. Uhum. Por que que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Só isso. E aí E, ele foi estudar comportamento humano. e a gente ouve tanto, né, que nós não usamos nem a metade do nosso cérebro, né, o poder do nosso cérebro, né, que a gente não usa nem a metade. Então, que nós temos um poder que mal conhecemos, né, que mal damos conta de tudo isso, né, como o cérebro, o nosso pensamento no dia a dia, a gente fala até né, do universo, como a gente se nós buscássemos o conhecimento, né, com muita coisa, muita crenças nossas seriam totalmente quebradas, né, Giovanni? Totalmente. Até porque muitos pensamentos limitam as pessoas, né? Então, era justamente, na verdade, quando ele começou, pela curiosidade, ele começou a pesquisar, né, o comportamento humano, e na época ele já era matemático. Então, é um cara de exatas, um cara de exatas procurando entender humanas. Olha que interessante, acho que é uma combinação Olha, muito legal. verdade. E ele percebeu que o que que faria diferença, por exemplo, por que que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Por que que duas pessoas fazendo a mesma coisa, uma tem resultado e outra não? Então ele foi perceber que, na verdade, era o pensamento, ou seja, o pensamento que vai influenciar no comportamento. Então, o PNL é o estudo do pensamento, é como que você pensa, e eu posso pensar como alguém bem-sucedido pensa. Em outras palavras, seria isso. É como se você colocasse a mesma situação, né, para duas pessoas diferentes, né? A gente coloca você coloca e vê como que uma vai lidar com aquela tipo de dificuldade, por exemplo, né? Se uma, eu falo muito, eu ouço muito um exemplo que fala assim, é coisa boba, mas que faz a gente pensar muito de como nós enxergamos a vida, né? Às vezes você planta lá aquela árvore que cai aquele tanto de folha na porta de casa. Aí uma moradora vai lá e fala: Nossa, eu vou arrancar essa árvore, só suja minha calçada, tal. E uma outra moradora com a mesma árvore na porta de casa, vê aquelas flores todas caídas, ela sai e fala: Nossa, olha que lindo, como que ficou a minha calçada, né? Tá toda florida e tal. Então é muito a maneira com que a gente
vê, enxerga as coisas, né, e toma atitudes para aquela certa dificuldade, ou nem dificuldade, uma escolha, um foco que a gente, porque todos nós temos um objetivo, nós temos o foco. E como que a gente lidar com isso, né? Isso. É aquilo que você pensa antes de fazer o que você faz é mais importante do que você faz. Esse é o segredo da PNL. É você entender o que você pensou antes para fazer aquilo. Eu uso, dentro do meu treinamento, tem um treinamento que é de desinibição. Uhum. A maioria das pessoas tem medo de falar em público. Na verdade, é o segundo maior medo, né? Na verdade, teve alguns rankings que colocou o medo de falar em público como sendo o primeiro. Vencia até o medo de morte. Segundo seria a morte. Primeiro falar em público, segundo morte. E dentro da desinibição, que as pessoas falam, quem tem medo de falar em público? Ah, tenho medo e tal. Por que a pessoa tem medo de falar em público? Porque ela pensa algo antes de falar. E Exatamente. aquilo que ela pensa antes de falar é mais importante do que ela vai falar. Porque vai influenciar para ela não fazer. Ou seja, não falar. Na PNL, a gente chama isso de estratégias, né? Por exemplo, tem um livro aqui, ó. Vou pegar aqui o do Einstein. Robert Dilts, que é aluno do Bandler, né? Estudou com ele. Eu também estudei com o tio Bandler, está vivo ainda, então tive a oportunidade de Olha. estudar na fonte. E aí ele tem essa coletânea, né, que se chama A Estratégia da Genialidade. Estratégia da Genialidade. Aqui ele está modelando Albert Einstein. Mas aqui Albert Einstein já morreu, né? O que Dilts queria fazer? Ele queria entender como que o Einstein pensa. Pensa para fazer o que ele faz. Então é um processo de modelagem. Então, na PNL, os nossos pensamentos ou os micropensamentos, nós chamamos disso de estratégias. São estratégias mentais. Só que, quando o tiozinho lá, o tio Bandler, estava criando a PNL, ele não sabia perguntar isso. Estava criando algo que não existia. Então, quando eu perguntava para a pessoa, por exemplo, é, você sabe dirigir carro? Você dirige carro? Você dirige carro? Dirijo Ok. Se eu perguntasse para você assim, ó, há quanto tempo você dirige carro? há uns 15, 16 anos, por aí. Se eu perguntar para você assim, ó, como que você faz para passar a marcha do carro sem pensar? Sem pensar, É porque você não pensa para passar a marcha. você vai no automático, né? Parece que o carro te começa a dar um. Ele mesmo pede um barulhinho, Você você tá pega e dirigindo o vai. carro, você tá dirigindo o carro e tá Uhum. pensando em outra E coisa. outras coisas. Não tá pensando em É, passar a marcha. Agora eu vou não, passar a primeira, agora eu vou passar a segunda. Nossa, agora eu vou frear o carro. Não, agora eu vou pisar na exatamente. embreagem. Você não pensa nisso. Não, é Quando automático. você estava na autoescola, talvez você até pensou isso. Sim, Na autoescola o volante era bem aqui, ó. Olhava para passar a imagina. marcha. Eu Não ainda tinha fala que com um comigo, não. travesseirinho. E aí, o que acontece? Você foi dirigindo, dirigindo, dirigindo e ficou boa em dirigir carro. E Uhum. hoje você não pensa para dirigir carro. É o que nós chamamos de competência inconsciente. É quando o nosso cérebro, ele automatizou a informação. Ele faz isso para economizar energia, né? E aí, o que acontece? Imagine só, nós estamos falando de dirigir carro. Uma competência, uma habilidade que foi desenvolvida para dirigir carro. Agora, imagine uma pessoa que faz algo bem feito. Ela é muito boa em alguma coisa. E eu fazer a mesma pergunta. Vem cá, como você faz isso? A pessoa vai responder, sabe o quê? Fazendo. Exatamente. Como que você faz para passar a marcha sem pensar? Ah, eu só dirijo, mano. Certo, aí você está pensando em outra coisa. Está pensando na morte da bezerra e dirigindo o carro. Mas não estou pensando em passar a marcha mais. Então, as pessoas devem entender. Quando ele foi modelar, que na época não era modelagem, na época era uma copiagem, né? Ou seja, uma cópia, né? Uhum. Ele estava copiando as pessoas até se tornar modelagem. Quando ele estava copiando as pessoas, ele estava meio que copiando o comportamento. Só que Uhum. ele percebeu que o sucesso não era o comportamento. O sucesso tinha a ver com o pensamento. Então, quando ele começou a entender que a parada, o segredo de tudo era o pensamento, eu falei, peraí, como é que eu faço para modelar um pensamento? E aí, esses pensamentos bem-sucedidos, né? Ou seja, Uhum. os pensamentos que funcionam, vamos dizer assim. Inclusive, quando eu estou falando que funciona, não estou falando só para coisa boa, não. Eu posso ter um pensamento
que funcione para coisa ruim também. Sim. E esses pensamentos, nós fomos dando o nome de estratégias. Então, quando eu estou querendo entender algo de alguém, eu vou entender a estratégia dessa pessoa. Uhum. E Esse é o assim, segredo na o que PNL. eu não sei se eu estiver falando bobagem, você me corrige, mas é igual o medo, né? Eu falo que o medo, a maioria das coisas que nós temos medo, igual você falou, de falar em público e coisas simples, são cenas que a gente cria antes mesmo de acontecer, igual você falou, a gente cria as Isso, coisas antes de acontecer. Por exemplo, isso. eu não vou nadar porque eu tenho medo. Tá, você tem medo, mas você fez uma aula, ou você já se afogou. Muitas vezes a pessoa tem medo, ela nunca nem entrou numa água, numa piscina, nem nada. Ah, eu tenho medo de barata. Mas por que você tem medo? A barata já pulou em você, já fez algo? Não, mas eu tenho medo. Então, eu tenho um colega nosso de jornalista que fala assim: o medo é tudo papo furado, né? Porque se você for parar para pensar, são desculpas que a gente usa, né? Para a gente não enfrentar aquilo que é igual você falou, né? São cenas que nós criamos antes mesmo de algo acontecer. Então, como é que você tem medo se você não vivenciou aquilo, né? Então, é trabalhar a nossa mente para aquele acontecimento, né? Tanto que parece que tem até métodos, né, para quando a pessoa tem medo de escuro, né, de lugares fechados, né? Tem técnicas para eliminar ou dessensibilizar, como nós chamamos, né, o medo. Uhum, Que o medo também são estratégias, né? O medo são estratégias. Aí tem aquele medo que ele foi por via trauma, ou uhum. seja, a pessoa realmente teve um trauma. Por exemplo, já tratei pessoas que tinham fobia de elevador, fobia de barata, fobia de local fechado, fobia de sapo, fobia de lagartixa, borboleta. Então, tem técnicas na PNL que ajuda a dessensibilizar isso. E Uhum. aí, em alguns casos, a pessoa ela teve o contato com aquilo, que a gente chama de agente fóbico, ou seja, ela teve contato e gerou um trauma, e aí ela tem aquilo como referência. E tem aquelas pessoas que foi por associação, ela nunca teve a experiência. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Giovanni, eu tenho medo de voar de avião. Ela falou: beleza, vamos tratar isso aí, né? Quando foi a última vez que você viajou? Eu nunca viajei. Entende? Então, mas como que uma pessoa que nunca viajou tem medo de voar de avião? Por associação. De repente está ali assistindo uma reportagem na televisão, alguém está falando do acidente de avião, ele se coloca na cena. Então, para a mente Exatamente. dele, para o cérebro, é como se ele tivesse viajado. É uma coisa interessante para a nossa mente. Não tem a diferença entre. Desculpa, está aberto aqui o WhatsApp. Não, Não tem diferença para a nossa mente entre aquilo que é real e imaginário. Para o nosso sistema nervoso, né, temos dois, simpático e parasimpático. Para o nosso sistema nervoso, né, dois, não tem distinção assim, o que é real ou imaginário. Ele não vai dizer, isso é só um pensamento. Não, passou pelo pensamento, o sistema nervoso, ele não vai dizer que é um pensamento, ele vai estar se preparar. Então, se eu estou pensando em coisa ruim, é assim que as pessoas ficam ansiosas, né? Se eu estou pensando em coisas exatamente. ruins, o meu sistema nervoso ele vai se preparar para coisa ruim. Ele fala: opa, tem coisa ruim aí, vamos se preparar. Aí, cortisol, adrenalina, o coração acelera. Então, a pessoa sente tudo isso no corpo. E é como Então, que. Não, se tem pode uma completar. frase, desculpa, se tem uma frase que fala o seguinte, ó, problemas imaginários, soluções imaginárias. Olha, é Porque não muito existe, interessante, né? é, É muito interessante. porque o E problema ele é imaginário. E aí a gente cria uma solução imaginária também. exatamente. E olha para você, e as pessoas, e muita gente ainda não acredita nisso, né, Giovanni? Muita gente ainda não acredita que de tudo que a gente às vezes pode concluir mesmo, prosperar, inclusive em emprego, em conseguir um emprego, ou sair melhor em algo, em uma, né, em algum concurso. Por exemplo, eu estava lendo, antes da gente começar, estava lendo uns artigos, e eu vi que é como a gente fala, o nosso cérebro ele não entende o passado, o presente e o futuro também, né? Então, é igual como você falou, ele não entende o que é imaginário e o que é verdadeiro.
Então, como é importante essa coisa de, até do autoconhecimento antes de qualquer coisa, da gente entender quais são as nossas dificuldades e o que que faz a gente levar sempre a dar desculpas, né? Porque eu falo que quem é muito bom em desculpas não é bom em nada. Então, a gente cria desculpas para qualquer tipo de evento que a gente sente inseguro, um concurso público, uma entrevista de emprego, ou no vestibular, ou algo mesmo pessoal, o que, que mais assim de surpreendente assim que alguém te procurou para você poder né, desbravar tudo isso assim, teve algo que você falou assim, nossa, esse eu não esperava, já aconteceu algo assim, às vezes no começo, né? Ó, assim, depois você se acostuma com muita coisa, né? Por exemplo, já atendi uma pessoa uma vez que ela tinha fobia de vômito, por exemplo. Meu Entendeu? Deus. Como é que a pessoa tem fobia de vômito, né? E ela não era enfermeira, entendeu? Eu falei, como é que tu tem fobia de vômito e é enfermeira? E, pois é, eu preciso tratar isso. Ou seja, ela não podia ver alguém passando mal, que ela entrava em pânico, né? Porque ela imaginava que a pessoa ia passar mal. E isso gerou insônia para ela, porque à noite ela pensava que ela ia passar mal, se ela passasse mal, ela ia vomitar, e isso era algo para ela. Então, assim, ela não. Ela doida para tomar um porre, beber, tomar um porre, não fazia isso, porque tinha medo de Medo, ela já vomitar. pensava que ela poderia passar mal, Vomitar, passar mal, e se passar mal, iria vomitar. E o iria pânico dela era vomitar. do vômito. Isso, o pânico Aham. dela não era passar mal, o pânico Era dela o é vômito em ver si. alguém vomitando isso. Uhum. Então, então assim, já vi muitas coisas que, assim, hoje não me surpreende mais, né? Porque eu entendi que o ser humano é uma caixinha de surpresa. Mas uma coisa que marcou na minha experiência, na minha jornada, foi uma vez que eu fui dar uma palestra em uma autoescola, isso tem mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos. E eu fui dessa palestra, um aluno meu me convidou. Olha, Giovanni, eu quero uma palestra para os meus alunos que vão fazer a prova de legislação. Aí eu falei, Hum. ok. Você quer o quê? Eu quero técnicas de memorização e técnicas para os alunos ficarem tranquilos na hora da prova. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na escola dele, tinha uns 40 alunos, dei a minha palestra. Aí, quando terminou, alguns alunos vieram conversar comigo. Aí teve uma aluna que ela chegou e falou assim, ó, eu não aprendo. Aí eu perguntei, como você sabe? Eu amo as perguntas. PNL nos ensina a fazer perguntas. Aí eu falei, como você sabe? Aí ela respondeu, eu fui reprovada em legislação 14 vezes. Nossa. Aí na hora, eu nunca tinha visto isso, né? Eu falei, 14 vezes? Eu fiquei assim meio, né? 14 vezes? Só que eu não podia mostrar para ela uma surpresa, como se fosse algo do Porque outro senão mundo, você né? Eu colocaria, falei, às vezes, ainda mais. eu fiquei tão sem reação que na hora a única coisa que eu pensei foi pedir uma apostila. Eu falei, alguém me arranja uma apostila. Aí me deram uma apostila de legislação, abri avulsamente, coloquei na mão dela, eu falei, lê isso aqui para mim. Aí ela leu, era motores a álcool e a gasolina, o assunto. Aí ela leu todinho o texto, eu tirei a apostila da mão dela, eu disse assim, aí eu mudei de assunto e Uhum. voltei para o assunto motores a álcool e a gasolina. E ela sabia as respostas. Aí eu fiquei aliviado, eu falei, que bom, porque ela não tem déficit de atenção e Aham. não tem déficit de aprendizagem. Que me restou naquele momento? Como que a PNL me ajudou a ajudar ela? Estratégia. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, me ensina a ser reprovado 14 vezes. Aí Nossa, ela ela, deve... não sei, eu falei, sabe, já fez 14? Aí ela ficou pensando, não sei. Aí eu falei, não, vou te ajudar. Vou te ajudar, você me ajudar. O que que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova? Na hora da prova, eu estou um pouco me lixando. Aí ela ficou pensando, pensando, eu vou te ajudar mais ainda, feche os olhos. Aí eu convidei ela a fechar os olhos. Aí eu disse assim, imagine que você tomou banho, está se arrumando para ir fazer a prova. Imagine que agora você saiu de casa. Imagine que você está indo para a parada de ônibus. Imagine que você entrou no ônibus, você ainda não está fazendo a prova. O que é que você pensa, sente e ouve antes de fazer a prova? E aí, de olhos fechados, ela falou assim, ó, eu ouço uma voz dizendo que eu sou burro. Aí eu falei, entendi. Então, se eu, Giovanni, colocar uma voz na minha cabeça dizendo que eu sou burro, eu consigo ser reprovado 14 vezes? Aí ela, acho que sim. Aí eu aproveitei que ela já estava de olhos fechados. Eu usei uma técnica, tirei aquela voz que dizia que ela era burra, coloquei uma outra voz dizendo que ela era 10, tipo assim, você é 10 e tal. E ela foi embora. Foi-se embora. Nunca mais vi essa menina, tem 6 anos, nunca mais a vi. Mas uma semana depois, o dono da escola me liga.
Ele me ligou, Giovanni, lembra da fulana? Aí eu pensei, né? Lembro, 14 vezes. Não ia esquecer. Aí ela tá aqui, ela tá chorando. Aí eu pensei, décima Ai, quinta, meu né? Deus. Aí ele, não, ela tá chorando porque ela passou, cara. Ela quer te agradecer, finalmente tu ajudou ela a passar. Aí eu disse pro Igor, assim, ó, Igor, diz pra ela que ela passou por mérito dela. Ela sabia as respostas. Ela só tinha uma Exatamente. excelente estratégia para ser reprovada. Só isso. Então, e essa menina me marcou. Aí depois conheci pessoas que foram reprovadas em concurso 20 vezes e tal. Mas, assim, na época, isso me chocou na época, assim, 14 Uhum. vezes eu não tinha visto tem alguém tentando. Porque, assim, tem gente que na quinta vez teria desistido, né? É Ah, isso na que eu ia terceira, falar na quarta, agora. E ela não desistiu, não né? desistiu, entendeu? Então, Isso assim, eu também falei, cara, impressionante, 14 vezes. Eu falei, caramba, a menina é guerreira, né? e E ela era algo sabia a para resposta, e o alguém mais enaltecer, interessante. né? Algo para É, enaltecer ela mesma. Mas eu falo que essa vozinha nossa do interior é a que mais nos auto-sabota, né? Como a gente se auto-sabota com essas vozinhas o tempo todo. Que E o pior que não é nem consciente, é isso que lasca, né? Porque quando você faz algo conscientemente, tipo assim, não, eu não quero. Uhum, Ah, beleza, fazer o quê, né? Mas o grande desafio para muitas pessoas é que elas querem, entendeu? Tipo assim, ó, me ajuda, eu quero, eu só não sei como, pelo amor de Deus. Então, exatamente. é tipo, eu tenho uma estratégia, essa estratégia, ela é negativa, ela Uhum. me prejudica, mas eu faço. Ela bloqueia, Então, né? ela bloqueia. Então, identificar essas estratégias inconscientes, que é a história que eu falei do dirigir o carro, né? A gente dirige carro e não pensa em dirigir carro, a gente tá pensando em outra Uhum. coisa. Às vezes, você tá tendo uma rotina ali, tá indo para praia e pega o caminho que vai para o trabalho, por exemplo. Nossa, tá indo para Exatamente. onde e tal. Por quê? Porque está no automático, né? E quem que nos guia, de certa forma? É o nosso inconsciente. Existe a mente consciente, aquilo que eu penso para fazer, né, e tal, pensamento devagar, pensamento lento, e existe a mente inconsciente, que é o automatizado, né? E a nossa mente ela vai automatizar o máximo de coisas que ela conseguir para economizar energia. Então, nossos pensamentos automáticos, que está ali, foi cravado. Uma vez uma pessoa estava dando um curso de formação, e aí uma pessoa falou assim, eu contei essa história. Aí a Aham. pessoa, acho que ela era psicóloga, era psicanalista, porque tem há muitos alunos que são psicólogos, psicanalistas. Uhum. Aí, Júlio, mas por que que você não investigou a origem dessa voz, como começou e tal? Aí eu até brinquei, eu falei assim, não, eu não investiguei porque não era uma sessão, ela não pagou. E de graça, né? Ou seja, mas eu fiquei dizer o seguinte, o meu foco naquele momento era fazer ela passar, não era Aham. terapia, não era tipo assim, olha, eu vou investigar É a o origem dessa imediatismo voz e mesmo, né? tal. Algo. Não, era tipo, cara, tem um problema, vamos resolver, acabou-se. Talvez, Exatamente. numa sessão de terapia, Aí ela vai talvez descobrir, eu às vezes, né? investigasse, porque essa voz pode ser da mãe dela, chamando ela de burra, ou menina Aham. burra, não sei o quê, você é muito burra. Pode ter sido, sei lá, um irmão, pode ter sido já na vida adulta, alguém que disse assim, ó, nossa, Exatamente. você não conseguiu passar em legislação, você é muito burra. Não importa a origem Naquele de como que momento, né? isso, como que a voz foi para ali. Porque a questão não é a origem, mas é a causa. O que Uhum. está causando ela ser reprovada? Então, focamos na causa, resolveu a causa, acabou-se. A origem é só para efeito de Tanto consciência que, saber. enquanto às vezes você não fez essa pergunta para ela, ela não tinha lhe dado conta Não, dessa vozinha que estava no inconsciente dela, que aquilo travava ela, né? Porque a gente fala que muitas vezes tá tudo para dar certo, gente, mas tá tudo certo, eu fiz tudo direitinho e não vai, né? Parece que te prende, né? Mas o que que será? O que que será? Então, nós mesmos não nos damos conta que somos nós que bloqueamos, que fala, não, você não vai conseguir, ou, né, não, ó, isso aqui não é para você. Então, como a gente também tem que prestar mais atenção nos nossos pensamentos no dia a dia, né? O que que a gente está trazendo para dentro
de nós na hora de resolvermos as coisas, algumas pendências, né? Porque é isso que bloqueia, e não tem como você passar, você dar essa responsabilidade para o outro, né? É você com você mesmo. E me fala uma coisa, para quem que você indica essas estratégias de PNL? Para quem você indicaria? Assim, quais são? Claro que deve ter um montante, óbvio, Eu ia mas responder assim, ó, para qualquer ser humano que respira, né? exatamente. Mas tem algum caso assim que a pessoa às vezes não imaginaria que a estratégia da PNL faria algum progresso na vida dela? Um jogador de futebol, uma vez também, ele tinha problemas para bater escanteio, porque Olha. uma vez ele foi bater escanteio, ele era preto, e aí chamaram ele de macaco, e aí Uhum. ele sentia insegurança toda vez que ele ia bater o escanteio, né? E aí a gente usou, fez essa técnica com ele lá, ele ficou super ressignificado e tal. E a gente usou de uma forma bem leve, bem legal, e ele ficou muito feliz, né? Então, um jogador de futebol. Porque, assim, PNL, ela vai se encaixar em qualquer pessoa que queira ter mais resultados na vida. Não importa a profissão. Um professor para dar aula em sala, para dar aula, né, ali com os alunos, e lá na sala, em como que consegue fazer o próprio aluno aprender mais, Uhum. né? É igual assim, por exemplo, comigo. Eu lembro que quando eu me formei, logo eu sei, todos me falavam que eu escrevia muito bem, por exemplo, né? E é até curiosa essa história. E aí, logo que eu me formei, eu arrumei um emprego de assessoria e tinha que escrever e tal. E foi uma menina, uma jornalista na época, que me contratou. Mas ela falou tão mal do meu texto, o primeiro texto que eu fiz, mas ela falou tão mal, mas tão mal, que eu fiquei. Depois eu saí de lá, que eu não aguentava aí. Eu acho que eu fiquei sem escrever uns 5 anos. Eu achava, eu coloquei na minha cabeça que o jornalismo não era para mim. E isso foi tão forte, e lógico que depois, né, eu tive que ir para terapia, processos, e tive que conhecer pessoas e de falar assim, nossa, como que você escreve bem? Enfim, eu tive que retomar essa confiança em mim. Mas como que foi tão marcante para mim, logo no meu início de carreira, eu no meu primeiro emprego, a pessoa pegar um texto de uma pessoa, né, que recém-formada, mas ela falou tanto que eu não conseguia mais escrever. Eu fiquei uns 5 anos sem querer ver jornalismo e eu arrumava emprego de tudo quanto é coisa, menos área de jornalismo, assim, né? Então, como que a gente tem que estar preparada, né, também? Eu acho que nós também temos que estar preparados para essas interjeições. Não é fácil, né? Mas a gente também não pode deixar isso dominar, né, a nossa vida. Por isso que eu digo que a PNL, né, a programação neurolinguística, ela é importante na vida de qualquer pessoa. Desde uma dona de casa, lá, uma pessoa que ela só cuida dos filhos e tal, e ela vai educar os filhos, ela vai aprender estratégias para educar melhor o filho. Eu me lembro que eu conheci uma aluna que, quando ela veio fazer um curso comigo, isso foi em João Pessoa, já fazia 10 anos que ela conhecia a PNL. E quando ela conheceu a PNL, ela estava grávida, né, do seu segundo filho, e já tinha um filho de 7 anos. E aí, o que que ela pensou? Bom, vou praticar isso com meus Uhum. filhos. Ele já tem 7 anos, mas aquilo que eu treinei negativamente, eu vou tentar retreinar, né, para o positivo. E aí ela disse que ela usou uma estratégia com ele, que ele chegava em casa, por exemplo, da escola chorando, né? Mãe, é porque o menino na escola, ele que tal. Aí ela ouvia, aí dizia assim, filho, e o que que teve de bom na escola hoje? E o que que teve de bom na escola hoje? Ah, é porque... O quê? O que que teve de bom na escola hoje? Ah, né? Boa na escola? Segundo dia, a gente chegava em casa, mãe, é porque, sabe, o menino tá na escola. Ok, filho, o que que teve de bom na escola hoje? E aí, de novo, o que que teve de bom na escola hoje? Teve de bom na escola hoje. Eu fico imaginando a gente chegando na escola, pensando assim, ó, eu vou ver lá o que tem de bom, porque minha mãe vai Uhum. perguntar quando eu chegar em casa. Então eu vou me focar E no que de isso. bom E vai aí, acontecer. é, e aí interessante, olha só como legal isso.
E ela, o nome disso, tem uma área no cérebro que se chama SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Uma das funções do SARA é como se fosse uma lupa, é o zoom do cérebro. Aquilo que eu dou importância, eu vou dar atenção para aquilo. E aí, ela ali é como se estivesse fazendo um ajuste no SARA desse menino. Eu tive a oportunidade de conhecer o filho dela, já com 18 anos. 10 anos depois que ela já tinha conhecido o PNL e tal, ele foi fazer um curso comigo. Cara, e era bom conversar com ele. Hoje ele tá com seus 24 anos, a última vez que eu fiquei sabendo, estava em Curitiba, eu tinha passado para a universidade. E sim, um cara inteligente, um cara que tem. E nesse intervalo de vida dele, ela se separou do marido, tiveram Uhum. vários traumas, ele teria vários motivos para ser um menino traumatizado, mas a mãe conseguiu logo, sim, assim que possível, fazer esse ajuste. Então, muitas pessoas negativas, muitas pessoas pessimistas, não passa nada mais, nada menos de que uma programação. Por isso que chama de programa, por isso que o criador da PNL botou o nome de programação, né? Que vem da informática, né? É como se nós programasse, literalmente, o cérebro. Imagine aquela criança que ela tá no quintal comendo barro, comendo barro. Aí a mãe chega, vê o menino lá comendo barro, botando barro na boca, pega o menino por trás, pendura pelo braço e pá, 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 pá. A criança, ela vai pensar assim, ué, eu tava aqui de boa, comendo um barro gostoso. Vem um adulto, um ser humano, que Do deveria me nada. proteger e me bate. Isso significa uma coisa: o perigo pode vir de qualquer lugar. E essa criança, ela se torna adulto pessimista, com medo das coisas. E não sabe por que foi. Ah, por que que você é tão pessimista? Não sei, tá? Pô, na infância. Então, uma mãe, um pai que quer educar os filhos, tem ele ajuda. Então, Nossa, um cara que quer passar no excelente. concurso, PNL ajuda. Para um profissional que quer melhorar a comunicação, PNL ajuda. Para É um como se fosse um gestor, reajuste, né? Você falou a palavra certa, é como se vocês fossem em estratégias, né? Reajustar o nosso cérebro, né? E muitas vezes também ensinar a gente se colocar, se comportar de formas diferentes em algumas situações, que já vai fazer uma diferença enorme. Esse relato isso, da mãe me fez pensar, falei, gente, é uma coisa tão, se você for parar, uma coisa tão simples, né? Que muda o jeito da pessoa ver. Então, ela vai chegar num lugar, como no trabalho, né? Tem dia que a gente fala, nossa, não tô com vontade de ir trabalhar porque minha chefe ou porque não sei o quê. Cara, mas tem algo de bom. Você vai mesmo focar nos seus problemas ou você vai focar no que há de bom? Porque nada é 100%, né, Giovana? Eu acho que é isso, né? exatamente. Então, o PNL é assim, eu até brinca às vezes, né? Tem gente que me chama de bruxo. Ah, o Giovanni é bruxo. Eu falei, não, eu só fiz um ajuste no cérebro da pessoa. Tava lá, sempre teve lá, eu só fui lá e ajustei, entendeu? É uma Excelente. reprogramação. Fomos programados desde criança, com Uhum. repetições. Você é burro, você é lesado, preste atenção, cala a boca, menino, só quer se amostrar. Olha como é Engole o que tira, choro. olha como é que tira a proatividade de uma criança. Mandando o menino se aquietar. Menino, para com isso. Menino, se aquieta. Ó, chegar na casa lá da vovó e oferecer alguma coisa, não é para aceitar, viu? E não sei o quê. E tá. Aí vai procurando. A criança tem uma área aqui, ó. O cérebro, quando ele está se formando, ele tem um córtex pré-frontal aqui. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo e faz isso aqui, né? Termina de Uhum. se formar aos 29. 29 ele tem que fazer isso aqui. Essa área da frontal, ela é o filtro do adulto, né? É a parte onde a gente tem a parte mais cognitiva, de equilíbrio e tal, que é o córtex pré-frontal. E aí, o que que acontece? A criança, ela está em formação, né? Ela não tem o córtex 100%. Em outras palavras, ela não tem filtro. Então, o pai fala uma coisa, não sabe que está programando aquela criança, chamando de lesado. Exatamente. Anda direito, lesado. Corre, lesado. Ah, menino, que Engole o lesado. Olha o choro. Gente, perigo. eu odeio esse negócio. Engole o Engole o choro. choro. Então, os pais, por não saber, não estou culpando os pais, mas por Claro, não claro. saber, Por falta de informação por falta de também. informação, está programando o filho de uma forma negativa. Nossa, E esse é exatamente. o grande problema. E aí a PNL, ela Exatamente. vem e nos ajuda a fazer esses ajustes, assim, ó.
Não, peraí, deixa eu ajustar. E por que que às vezes as pessoas se surpreendem assim? Porque ela pensa assim, ó, quando eu faço uma técnica, por exemplo, com Uhum. alguém, aí a pessoa fala assim, só isso? Eu falei, só? Quer dizer que pronto, agora você é outra pessoa. Pelo menos referente a isso, sim. A pessoa não acredita, aí ela vai lá, eu falei, pensa aí no medo agora. Ela, não tô sentindo mais não. Pois é, porque eu vou usar um próprio mecanismo do cérebro para ajudar ela, entendeu? Na Exatamente. PNL a gente vai chamar tecnicamente isso de reimprint. E O é que acontece? importante a pessoa também, quando for chegar para fazer, né, Giovana, ela chegar também desarmada, né? Também não adianta você ir fazer Isso, algo isso, isso, duvidando que isso. aquilo vai dar certo, como tudo É, na na vida, verdade, né? eu não faço com quem não pede, né? Tipo assim, Aham. a pessoa não pediu ajuda, ajuda aí, Giovanni, mas nem pediu, É, entendeu? exatamente. Agora a pessoa pediu ajuda, ela pediu, me ajuda aí. Tá bom, vou te ajudar. Aí a gente vai lá e ajuda a pessoa a ressignificar, né, problemas, traumas. Porque, na verdade, ó, essa palavra aí, para quem está nos assistindo, poder guardar para sempre. E começar a perceber isso na sua vida. Existe um zoólogo, ganhador do prêmio Nobel, Konrad Lorenz. Foi a primeira vez que ele trouxe a palavra imprint. Ele estava observando uns patos, os patinhos nasceram os patinhos. E a primeira coisa que os patinhos viram foi ele. E aí os patinhos começavam a ir atrás dele. Aí ele pensou, peraí, será que esses patinhos estão achando que eu sou a mãe deles? Aí, beleza. Depois, outra ninhada lá de patinhos nasceram, e aí ele colocou uma bota. Aí os patinhos viram uma bota. Aí onde ele botava a bota, os patinhos iam atrás da bota. Aí ele trouxe a primeira vez a palavra imprint. É como se aqueles patinhos fez uma impressão, imprimiram uma imagem de figura materna, né? Aquilo. Aí ele trouxe a primeira vez. Aí a PNL se apropriou dessa palavra, né? Para falar justamente sobre isso. Essa questão do, do imprint. Ou seja, nós imprimimos memórias. Não é o trauma da turbulência do avião, mas aquilo que eu imprimi como referência. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Segue lá no Instagram, geovani.teles, né? geovani.teles. E quiser saber mais sobre PNL, programação neurolinguística, dentro da própria PNL, a minha especialidade que eu busquei foi medos, então eu tenho ajudado Olha, bastante pessoas a vencer medos, até porque o medo ele não é real, né? É algo exato. fruto da nossa imaginação. Não estou dizendo que o perigo não exista. Se, né, se eu ver um tigre, um leão, eu vou ficar com medo. Mas, na sua maioria, 90% dos medos que as pessoas têm, né, carregam, né, nunca vão acontecer. Então, se você tem essa dificuldade, entra lá no Instagram, fala comigo, fala que viu aqui a entrevista e com certeza terei o maior prazer em te ajudar. E é Olha, a isso. gente que agradece, foi assim, realmente incrível. Gotta find my way to you.